Olá a todos, meu nome é Bianca Marigliani e nesse módulo eu vou falar para vocês sobre métodos alternativos na pesquisa biomédica. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês para começar aqui a apresentação de slides. Então, a ideia aqui é falar um pouco para vocês como que vocês, como representantes das sociedades protetoras dos animais, podem acessar e acionar os conhecimentos para essas discussões nas CEUAs, né? Vou falar um pouco também sobre algumas bases de dados, mostrar algumas bases para vocês, dar alguns exemplos sobre métodos com animais, métodos sem animais e falar sobre essa biomedicina do século XXI, né? A pesquisa biomédica do século XXI. Bom, a pesquisa biomédica ela pode ser dividida em três tipos: a pesquisa básica, que tem como objetivo ampliar o conhecimento, então ela é feita para que a gente entenda como um organismo funciona, como as doenças funcionam. A pesquisa aplicada, cujo objetivo é a solução de problemas específicos, então, por exemplo, o desenvolvimento de um tratamento, né, de um medicamento para uma doença. E a pesquisa clínica, que é quando esses medicamentos ou tratamentos chegam para os pacientes, né, essa etapa de testes clínicos já em seres humanos. Um outro tipo de pesquisa é a pesquisa translacional. Essa pesquisa ela é interdisciplinar e ela tem por objetivo promover a transferência de resultados das pesquisas laboratoriais para a população. Então, tudo que é observado lá na pesquisa básica, é, nos testes com animais, nos testes in vitro, a ideia é fazer com que isso chegue até os seres humanos, né? Que a gente está falando de pesquisa biomédica preocupado com a saúde e o bem-estar da população humana. Então, a pesquisa translacional é essa pesquisa que visa acelerar essa translação dos resultados da bancada, né, e dos ensaios com animais para pesquisa clínica, para o real tratamento dos pacientes. Bom, e para isso existem diferentes abordagens, cada uma com as suas vantagens e desvantagens. Então, nós temos tanto modelos animais quanto modelos sem animais para o estudo de doenças humanas, e também modelos animais e modelos sem animais para avaliação de eficácia e segurança de tratamentos para as doenças humanas, né? Tudo isso tentando melhorar a saúde e a qualidade de vida da população humana, só para vocês entenderem é, esse recorte, né? Que aqui a gente vai estar falando da utilização desses modelos, tanto para o estudo de doenças humanas, quanto para avaliação de eficácia e segurança de tratamentos para as doenças humanas. E quando a gente fala sobre a utilização de animais na pesquisa biomédica, né, muito se fala do René Descartes, nessa visão, né, mecanicista de que os animais são como máquinas, então eles não sofrem. Mas é bom a gente voltar um pouquinho, né, falar do Galeno, tido como o pai da vivissecção, mas um pouco mais atrás, falando do Aristóteles, que tinha essa rejeição da racionalidade dos animais não humanos, e isso serviu como base para muitas coisas que vieram a seguir, né? E que não só justificavam, como incentivavam a utilização de animais na pesquisa biomédica. E quando a gente fala de farmacologia, né, sobre o desenvolvimento de medicamentos, parece uma coisa um pouco recente, mas é bom a gente lembrar que, né, tem, por exemplo, esse relato de um papiro de Ebers, lá do século XVI a.C., com mais de 800 tratamentos, incluindo aí ervas e até venenos animais. Então, não é tão recente assim. Mas também, um pouco mais recente, a gente começou a ter essas críticas, né, principalmente de filósofos, aos modelos animais, uma crítica ética e, mais recentemente ainda, uma crítica técnica. Então, lembrando aí, por exemplo, do Jeremy Bentham, que tem essa frase famosa de a questão não é se os animais podem raciocinar ou falar, mas sim se eles podem sofrer. E aí, um pouco mais atual, esse pensamento do Charles Nagel, que diz que a experimentação animal ela está baseada numa contradição lógica, né? Porque quem faz experimentação animal justifica que faz experimentação animal porque os animais são como nós, então
se utiliza animais para entender como os seres humanos funcionam, então essa seria a justificativa, mas também quando eles são perguntados por que é moralmente aceitável fazer experimentação animal, a resposta é, bom, porque os animais não são como nós, então eles são como os seres humanos até certo ponto, né, para justificar a pesquisa com os animais, mas eles são diferentes a ponto dessa pesquisa ser autorizada. Mas saindo um pouco do campo da ética, mais recentemente a gente tem também muitas críticas técnico-científicas, né, a respeito da utilização dos modelos animais para pesquisa biomédica, né, para tentar melhorar a saúde da população humana. Então, tem esse chamado translational failure, né, a gente chama de fracasso translacional, que é esse vale da morte, porque muito se produz na academia, né, tanto na pesquisa básica quanto na aplicada, então muitos projetos de pesquisa são realizados e muitas vezes a gente tem resultados muito promissores, mas quando a gente vai analisar o que de fato chega, né, para a população, que benefícios reais a gente tem, né, para a saúde humana, isso é muito pequeno. Então, existe esse chamado vale da morte, né, entre a pesquisa que acontece na academia e realmente o que acontece na clínica, né, o que realmente chega de benefício para a população humana. Eu acho que essa linha do tempo, né, do desenvolvimento de medicamentos, ela provavelmente vocês já viram antes, mas se diz que de 10 mil compostos, né, essa pesquisa iniciada com 10 mil compostos, como proposta de um medicamento lá na fase de bancada, ela passa pelos exames, pelos experimentos laboratoriais, então testes com animais e testes sem animais, depois pelas fases dos testes clínicos já com seres humanos, até que chegue na fase de aprovação. Isso demora muito tempo e a gente vai de 10 mil compostos a uma droga aprovada, né? Então, esse aqui é um outro modelo que fala, inclusive, dessa taxa, né, de 88% dos medicamentos candidatos, eles falham nos testes clínicos, né? Então, passando aí por todas essas etapas, né, da descoberta das drogas, dos ensaios pré-clínicos, depois dos ensaios clínicos e depois chegando na aprovação, em torno de 15 anos, 2,5 bilhões investidos, mas para que a gente tenha apenas um medicamento no mercado, né? E isso é um problema muito grave, tanto para quem financia, né, a pesquisa, quanto para a própria farma, porque é muito tempo, muito dinheiro, e também muitos animais utilizados, né? Esse não é só um problema da farma, existe esse problema da questão do enorme uso de animais. Mas um outro problema que não se fala muito é a questão da imprecisão, né, da medicina, porque claro que isso aqui é um grande problema para a indústria farmacêutica, né? Muito dinheiro, muito tempo envolvido, mas existe um outro problema que não é tão abordado. Esse é um artigo da Nature que eu deixei o link para vocês, vou compartilhar também no material de apoio, mas eles falam que para cada pessoa que aquele medicamento realmente funciona, né, traz benefício, para cada pessoa, de 3 a 24 pessoas são tratadas, né, consomem aquele medicamento, recebem aquele medicamento, mas elas não têm benefício. Né? Isso, por exemplo, que tem um medicamento para colesterol alto, então, imagina que esse problema ele é muito maior do que o problema da indústria farmacêutica, de que de 10 mil compostos, 15 anos, 2,5 bilhões investidos para ter um composto. Isso é um problema da farma, mas o problema real para a saúde da população é que mesmo esse um composto, ele não vai trazer benefício para todas as pessoas que tomarem esse medicamento. Eu acho que esse é um problema ainda mais grave e que tem recebido pouca atenção, né? Bom, falando né, desse vale da morte da pesquisa translacional, muitos aspectos têm sido apontados como os causadores, né? Por que esses resultados que a gente observa no desenvolvimento de medicamento
esses medicamentos se mostram tão promissores, né, na bancada, com os testes em animais, por que esses medicamentos não chegam, né? Não, esse resultado não se transfere para os seres humanos, né? As pessoas, né, os resultados são ou o medicamento não é seguro ou ele não é eficaz, e então começa-se tudo novamente, desenvolver outro medicamento para aquela mesma doença, e aquelas pessoas continuam sofrendo, né? E muitos são os aspectos técnicos científicos apontados como causadores dessa dificuldade, entre eles a questão da reprodutibilidade dos estudos, né? Mas o que se tem observado cada vez mais é que os modelos animais eles são incapazes de predizer a eficácia e a segurança clínica. Então, essa é uma questão que, assim, diferentes modelos, diferentes estratégias têm sido utilizadas para avaliar o quanto esses modelos animais eles representam a doença em humanos e o quanto eles são úteis para avaliar a eficácia e a segurança de medicamentos. A gente vai falar um pouco mais específico sobre isso. Antes, é bom a gente falar dessa questão da validade, o que é a validade, né? A validade é quão bem os resultados do estudo, por exemplo, dos estudos em animais, representam a realidade, ou seja, o que ocorre com os pacientes. E aí existem diferentes tipos de validade, ela pode ser dividida assim, de uma maneira mais grosseira em validade interna e externa. A validade interna, ela diz respeito a como o estudo foi desenhado, como o estudo foi conduzido, como o estudo foi avaliado, analisado. Isso para evitar os vieses. Já a validade externa é o quanto os resultados obtidos utilizando aquele modelo podem ser extrapolados para outras espécies, por exemplo, a espécie humana. E existem... esse pesquisador, o Paul Wilner, ele trabalhou muito com a questão da depressão e doenças psiquiátricas, e ele começou a dividir um pouco mais essa questão da validade, e ele fez essa divisão em 3 partes, né? A validade de face, a validade de construto e a validade preditiva. Então, dentro, né, do campo da depressão, mas isso se aplica a outras áreas também, mas os estudos dele foram iniciados com essa questão da depressão. Então, a validade de face seria o quão bem um modelo animal mimetiza os sintomas observados em humanos. A validade de construto, ela é o quão bem um modelo reproduz os aspectos fisiopatológicos daquela doença. E a validade preditiva, ela se refere a quão bem um modelo demonstra a resposta a um agente terapêutico. Então, existem esses diferentes tipos de validade. Também vou deixar o link para vocês, se vocês tiverem interesse em pesquisar um pouco mais sobre isso. E o que seria, assim, uma evolução desses critérios, né, dessa divisão de validade em 3 partes, seriam esses estudos desses outros pesquisadores, que eu também vou deixar o link para vocês, mas eles começam a dividir um pouco mais. Aqui eles dividem entre validade homológica, patogênica, mecanística, de face e preditiva. E aí eles começam a fazer um pouco, a se aprofundar um pouco mais nessa questão da validade, dos diferentes tipos de validade, do quanto um modelo animal para essas doenças psiquiátricas representam o que acontece em seres humanos. Uma questão bastante importante que eu mencionei anteriormente é sobre essa crise da reprodutibilidade. Então, tem esse artigo da Nature que entrevistou, né, 1.500 cientistas, e aí eles perguntaram, entre outras coisas, que fatores eles acreditam que contribuem para essa irreprodutibilidade da pesquisa, né? E aí eles apontam algumas questões. A gente falou um pouco sobre viés, então é bom a gente lembrar o que é o viés, né? O viés é o desvio da verdade.
E na pesquisa, ele pode ocorrer tanto na etapa de delineamento da pesquisa, na etapa de condução e também na etapa de análise da pesquisa. Essa também é uma publicação da Nature bem interessante, ela é um pouco mais genérica, mas ela fala sobre a ciência como um todo, né? Como é que os cientistas se enganam e como é que eles podem evitar que isso aconteça. E quando a gente fala de viés, é bom a gente lembrar da questão do viés de publicação, né? Que é essa tendência dos resultados positivos serem mais publicados do que os resultados negativos ou os resultados nulos. Isso é bastante importante quando a gente fala de modelos animais, né? De utilização de animais na pesquisa, porque a gente sabe que os resultados negativos, eles dificilmente são publicados, e isso faz com que quando um resultado positivo é publicado, aquilo chame muita atenção e acabe recebendo um peso muito maior do que ele realmente tem, porque a gente só fica sabendo dos resultados positivos, né, como um todo. Também deixei o link para vocês, vou compartilhar esse material. Essa também é uma publicação bem interessante da Academia de Ciências Médicas, que fala sobre a reprodutibilidade e a confiança, né, da pesquisa biomédica, numa tentativa de melhorar essa pesquisa. Eles falam sobre as principais questões, assim, né, desde repetir a análise até que seja encontrado um resultado significante, até erros mais assim grosseiros, como um reagente que foi identificado de maneira errada, ou erros computacionais. E aí eles falam também sobre as possíveis estratégias, né, para tentar superar esses problemas, e aí vão desde o pré-registro, a colaboração com outros pesquisadores. Eu vou falar um pouco para vocês sobre alguns pontos mais específicos. Mas falando ainda da questão dos tipos de viés, essa publicação é uma ferramenta para avaliação do risco de viés para estudos com animais. E aí eles dividem os tipos de viés em 6 tipos, né? O viés de seleção, que inclui a seleção de amostragem, a alocação, o cegamento. Então, se um pesquisador, quando ele vai pegar um animal para colocar num grupo, no grupo controle, no grupo tratado, se ele sabe qual animal vai para cada grupo, existem estratégias para esse cegamento, mas isso vocês podem encontrar assim, mais detalhes. Acho que isso interessa mais para quem estiver avaliando os estudos, né, com animais, mas essa é uma ferramenta importante, né, de ser utilizada na avaliação desses projetos de pesquisa. Viés de performance, viés de detecção, viés de atrito, viés de reporte e outros tipos de viés. Tudo isso para tentar melhorar esses estudos, né, com os modelos animais, para que a gente supere essa questão da não translacionabilidade dos resultados dos modelos animais para os tratamentos com seres humanos. E aí existem diferentes estratégias para tentar superar esse problema. Uma estratégia é esse guia para o planejamento de pesquisa, ele está disponível online, o Prepare, né? Tem aí 15 itens que devem ser levados em conta. Também vou deixar para vocês o link. E aí é um questionário, ele está disponível em português também, então é bem fácil de verificar. E seria interessante se vocês conseguissem incluir, né, esse tipo de ferramenta na avaliação dos projetos. Eu deixei aqui só para vocês verem quais são as perguntas, mas vou deixar o link também desse material para vocês. Uma outra estratégia seria a publicação do protocolo, né, o registro prévio do que se pretende fazer, e existe, né, a gente está familiarizado com os clinical trials, existe também esse preclinical trials, onde os pesquisadores podem publicar os protocolos de pesquisa deles para facilitar, né, para melhorar essa transparência da pesquisa.
Também existe esse guia para o relato de experimentos em vivo, o Arrive, também vou deixar o link para vocês. E também essa colaboração que faz revisões sistemáticas e meta-análises de estudos com animais. Sobre se é possível superar esses problemas, vou deixar para a segunda parte do vídeo. Até daqui a pouquinho.